Como começar um site do zero ao menor custo possível? Se você quer começar logo um site de maneira prática, rápida, objetiva e o melhor de tudo, profissional, então fique comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou te fazer economizar uma boa grana. Olá pessoal, eu me chamo Matheus Aquino, sou profissional de marketing e vendas e hoje eu vou te ensinar do zero, ao menor custo possível, como você pode criar um site profissional a partir de ferramentas básicas. E o melhor de tudo é que você não precisa entender nada de programação e você pode criar esse site do zero por conta própria. Mas antes de tudo, já não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também de deixar o seu like e, claro, fazer o download do meu e-book sobre como vender pela internet, porque ele com certeza vai ser fundamental para você integrar o seu site junto com ações de marketing e o comercial da sua empresa. Para você fazer o download deste e-book fenomenal, é só você clicar aqui embaixo no link da descrição do vídeo. E o melhor de tudo é que este e-book é totalmente gratuito. Sem enrolação, vamos diretamente aqui para minha tela do computador, porque este vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou explicar de maneira mais objetiva, prática e que você vai conseguir acelerar muito o seu processo de criação apenas com essas dicas fundamentais. Bom pessoal, para vocês começarem o site de vocês, a primeira coisa que vocês precisam fazer é justamente contratar uma hospedagem. E só para vocês entenderem, todo site hoje precisa de uma hospedagem porque é nele que você vai armazenar os arquivos do seu website e para isso você precisa de empresas específicas para fazer este armazenamento. Isso no final facilita muito, porque se você tiver que criar um servidor próprio, acaba tendo um custo maior. E para isso a gente acaba recorrendo a empresas específicas com melhor custo-benefício em relação tanto à questão de você otimizar o seu site, como também você pagar um preço super acessível e também fazer toda a sua parte de marketing dentro da internet. Por isso, hoje aqui no canal nós trabalhamos com duas empresas. A princípio a HostGator e a Hostingr. E nisso temos até um artigo aqui no nosso site que você pode verificar a diferença entre as duas, ou você pode verificar o vídeo aqui em cima do card. Eu também falo sobre essa diferença da Hostingr ou da HostGator. Mas, no geral, as duas são hospedagens excelentes e caso você queira adquirir 50% de desconto na HostGator ou até mesmo 70% de desconto na Hostingr, é só você clicar aqui no link logo abaixo na descrição do vídeo, porque temos uma parceria exclusiva com ambas as hospedagens e elas são fundamentais para você fazer a sua criação de site dentro da internet. Assim, confira os links de desconto aqui embaixo na descrição do vídeo, mas caso você queira seguir este tutorial, eu já adianto que eu vou seguir a hospedagem da HostGator, que é a hospedagem que eu estou utilizando hoje no site da empresa. Então, caso você queira comprar uma hospedagem e seguir o passo a passo, você pode adquirir a HostGator, mas se você seguir também aqui com a Hostingr, não tem problema. Eu também vou mostrar como você faz para fazer a instalação do WordPress e todo o passo a passo na Hostingr também. E claro, não só basta você ter uma hospedagem para rodar o seu site, como também você vai precisar de um domínio, que o domínio é justamente o nome do seu site. E claro, existem alguns termos técnicos que a gente chama de DNS, que ele faz uma conexão entre o domínio do seu site com a sua hospedagem, mas no geral, você que quer criar um site, você não precisa saber tanto essa informação técnica. Apenas estou citando para você conhecer e entender o que significa este termo DNS. Enfim, aqui então, estando nessa parte, seja você clicando no link aqui embaixo, porque você tem uns 50% de desconto, então os preços da página realmente vão estar diferentes. A página principal da HostGator, que é justamente a diferença entre 11,29 e aqui 13,59 que você adquiriria uma página padrão. E aqui você pode selecionar um dos planos e nesse caso eu recomendo que vocês peguem o plano da hospedagem M, tá? Porque aqui a vantagem é que vocês vão conseguir colocar mais de um domínio na sua hospedagem. Então isso é muito importante porque até eventualmente se você for um freelancer, você pode pegar outros sites de clientes e colocar aqui para fazer a criação e você até cobrar uma mensalidade em cima disso. Então fica a seu critério, mas eu sempre recomendo a hospedagem M porque ela te dá mais liberdade e também para colocar outros sites que você queira ter diferentes projetos rodando. E para fazer a compra é muito simples, é só você clicar em começar agora. E detalhe super importante, sempre pegar esse plano de 3 anos, porque esse desconto de 50% ele é válido somente na primeira compra. Então, quanto mais tempo você adquirir uma hospedagem na sua primeira compra, mais tempo vai estar rodando esse desconto de 50%. Então a ideia é que você desfrute o máximo
pagando o menor preço possível. E aí, vale super a pena você pegar o plano de 3 anos, que foi justamente o que eu peguei quando eu fiz a minha primeira compra aqui na HostGator. Depois você clica em continuar para o carrinho e aqui você vai fazer o preenchimento com seus dados. Neste caso, tá, você já pode fazer a sua compra do domínio, por isso que eu falei antes do domínio, que vai ser o nome do seu site, e aí você pode fazer a compra diretamente aqui, tá? Claro, tem outras maneiras de você comprar, fazendo, no caso, a aquisição do seu domínio diretamente no registro BR, só que acaba sendo meio burocrático. Você comprando aqui diretamente com a hospedagem, vai ser mais prático para você conectar o seu domínio com o seu site. Então, 2 toques, já vai estar tudo funcionando. Se caso você tivesse que comprar separado, você muito provavelmente poderia até demorar 3 ou 4 dias para começar a mexer no seu site e iniciar a construção. Então, é mais prático você comprar diretamente com eles e você pode escolher a opção que você quiser. Então, você escolhe o domínio que seja mais interessante para você e você pode pegar days.com.br, verificar a disponibilidade, é só você clicar aqui e aí ele mostra que o domínio está disponível. Então, claro, você vai escolhendo qual fica mais de acordo com a sua finalidade de empresa. E depois, rolando aqui embaixo, tá? Não precisa pegar esse e-mail personalizado, tá? Até 1 GB dá para você fazer a gestão. Caso você vai usar muito e-mail, você pode até pegar eventualmente um plano desse aqui de 10 GB, tá? Mas, no geral, o e-mail personalizado grátis, ele resolve para o que você precisa, tá? E nesse caso, vamos ver aqui, também tem outras opções como SiteLock e CodeGuard, tá? Mas realmente eu não acho que vale muito a pena. É só a parte talvez do e-mail, de restante você pode seguir sequência aqui no pagamento e preencher com todos os seus dados. Na HostGator não é muito diferente, tá? Você pode vir aqui, descer e fazer a sua aquisição. Nesse caso, eu sempre recomendo o plano Business, tá? Porque aí você tem uma melhor eficiência do seu site, porque ele tem um desempenho RAM melhor e também a questão de núcleos de CPU, então isso é bem legal, tá? E ele acaba sendo não tão caro assim em relação até outros concorrentes, tá? Então, normalmente quando eu vou trabalhar com cliente, a gente sempre pega essa hospedagem business, tá? A não ser que você precisa de mais potência, você pode entrar aqui na Cloud Startup, tá? Mas a hospedagem business, no geral, já vai te ajudar muito no que você precisa. E aí fazer a compra é só você clicar aqui em adicionar o carrinho e estando aqui você pode pegar justamente a oferta de 48 meses, que dá 4 anos e você consegue ter essa economia praticamente de 70% graças a esse maior tempo que você vai estar com a empresa ao longo da sua primeira compra, tá? Então, igual ao HostGator, o desconto ele vale mais tempo a partir da sua primeira compra. E aí, para estender esse desconto por maior tempo possível, é interessante a gente fechar esse contrato logo de cara pelo maior tempo possível que a empresa nos disponibiliza os planos. Assim, vale a pena você pegar o plano de 48 meses e aí, logo na sequência, você faz toda a parte de criar uma conta e selecionar o método de pagamento, tá? E aí nessa questão aqui, eu deixo mais com vocês em relação à finalização do passo a passo. Bom, pessoal, agora que vocês sabem o passo a passo para como comprar as hospedagens de vocês, vamos dar aqui na sequência, então, o próximo passo, que é realmente criar a plataforma que a gente vai utilizar para estar construindo o nosso site do zero. E para isso nós vamos estar utilizando o WordPress. Sim, o WordPress é fantástico, inclusive se você quer saber um pouco mais sobre como funciona o WordPress, eu vou deixar um vídeo aqui em cima do card, mas basicamente a grande vantagem dele é que ele é um software de código aberto, ou seja, a gente não precisa pagar nada para estar utilizando o WordPress, o que é uma grande vantagem, e justamente por ser um software de código aberto, a gente pode ter várias ofertas de plugins nas versões gratuitas e também várias soluções que a própria comunidade WordPress desenvolve. Então é fantástico porque tem muita coisa legal ou a um custo baixíssimo para a gente estar utilizando na construção do nosso site e no dia a dia. Assim, sabendo que nós podemos criar o WordPress do zero e a partir de um site gratuito, eu vou mostrar para vocês o passo a passo agora aqui, como vocês fazem para instalar o WordPress, seja na sua hospedagem HostGator ou na hospedagem da Hostinger. Ok, pessoal, uma vez que vocês compraram aqui a HostGator e vocês receberam um e-mail de acesso com o painel cPanel e todo login do portal do cliente, vocês vêm justamente aqui no site da HostGator e depois vocês venham aqui na parte de login ao portal
do cliente, a área financeira. Isso, então vem aqui na parte do portal do cliente. E aí, no caso, estando aqui, vocês vão cair na parte aqui dos domínios principais que vocês têm. E nisso, depois que vocês compraram o seu domínio da HostGator junto com a compra da sua hospedagem, você pode vir justamente e escolher o domínio que a gente vai estar utilizando para criar o seu site em WordPress. E para isso, eu vou pegar aqui um domínio que eu já tenho registrado aqui e vou clicar em cPanel. Estando aqui em cPanel, tá, que eu acho ele bem legal para fazer o gerenciamento do seu site, vocês vão descer até a parte aqui de WordPress Manager by Softaculous e vão clicar aqui. E estando aqui, ele vai listar para você todos os sites da sua hospedagem que já estão utilizando o WordPress no seu dia a dia. E para isso, a gente vai então aqui no caso, que esse é o domínio que não tem a instalação em WordPress, eu vou clicar aqui em instalar e depois aqui do próximo passo, eu vou escolher o domínio que eu quero instalar. Então nesse caso vai ser o domínio de aqui no canal.ppg.br e claro que depois vai ser a versão que eu quero instalar da última versão do WordPress. Depois ele pede aqui informações básicas suas, tá, para poder estar gerenciando o site. No caso, você fica a seu critério de escolher o nome do site, a descrição e também o usuário e senha para fazer o login, tá? Eu só recomendo que você gaste um pouquinho de tempo aqui fazendo uma boa senha e também tendo um bom usuário de acesso, tá? Porque isso aqui ajuda bastante para você acessar mais rápido o seu site e também deixar ele mais profissional, no sentido de ter um painel e um usuário que é o administrador do seu site, tá? Então isso é bem importante. Por fim, escolher o idioma, tá? Você pode escolher aqui em português BR, por padrão ele fica em português de Portugal. Tem alguns plugins aqui que ele deixa por padrão, a princípio não precisa, tá? Porque a gente vai depois instalar todos os plugins e eu vou fazer uma lista para vocês quais são os plugins mais fundamentais que vocês vão precisar. Na sequência aqui tem alguns plugins que ele oferece pra gente. Nesse caso eu realmente só vou recomendar vocês já instalar na sequência o Real Simple SSL, que é inclusive um plugin que eu vou comentar mais pra frente. Mas basicamente ele dá esse certificado SSL, que é um protocolo no seu site que ele garante que a sua página ela não vai ter a capacidade de visualizar informações sensíveis de usuários, como por exemplo senhas de login, senhas de cartão de crédito, enfim, essas informações que são muito mais sensíveis em relação a quem está consumindo a internet. Assim, nesse caso, é importante você ter esse certificado porque ele passa não só uma segurança, mas também para o próprio Google. É importantíssimo para ele poder ranquear as suas páginas e também você ter mais tráfego e principalmente se você estiver pagando para anunciar. Então, muitas vezes, hoje, as plataformas só aceitam sites que tenham esse certificado SSL registrado. Depois disso, a gente não vai precisar clicar em nada aqui em opções avançadas, nem para selecionar um tema propriamente dito, tá? E aí, estando tudo certo, a gente vai clicar aqui em instalar. Enquanto isso, ele está instalando o nosso WordPress aqui no nosso site. E voilà, ele acabou registrando aqui pra gente o WordPress e a gente pode acessar na sequência o nosso painel para gerenciar o nosso site. E voilà, estamos aqui no nosso painel do WordPress, tá? Então aqui tem todos os plugins que a gente mandou instalar, no caso só o Real Simple SSL. E aqui em cima depois a gente vai fazer toda a magia da instalação e te mostrar também um método que vai te fazer economizar uma boa grana na hora de fazer o seu site, tá? Mas antes da gente dar sequência aqui, vamos dar uma olhadinha em relação a como instalar o WordPress na sua hospedagem da Hostinger. Bom pessoal, estando aqui então no painel da Hostinger, tá? Vocês podem vir aqui e clicar em Sites. E aí, estando aqui em Sites, tá? Vai aparecer a relação de planos de hospedagem que você já tem. No caso, você pode clicar aqui em criar ou migrar, caso você não tenha nenhuma opção. Estando aqui, ele vai pedir algumas informações a respeito de qual é a sua finalidade com o seu site. Nesse caso, você pode colocar desde o portfólio até as outras opções. Para mim, como eu estou fazendo esse tutorial apenas para fins didáticos, eu vou colocar aqui blog para facilitar a nossa condução. E aí depois ele mostra aqui, né, para você criar ou migrar um site. Nesse caso, a gente vai criar. Então, selecionar um novo site. E aí, ele já dá a opção do WordPress, tá? Você pode selecionar aqui o WordPress para fazer a instalação. E no caso, depois, você vem aqui e faz o seu login, escolhe uma senha também, a parte, né, de você selecionar suas informações de acesso a painel a nível administrador, tá?
mas aqui é bem prático da Hostinger para você fazer essa instalação. Na HostGator é um pouquinho mais burocrático, embora também seja tão prático quanto aqui na Hostinger, tá? Bom, uma vez então que a gente tenha criado essas contas e também tenha criado o painel WordPress em ambas as hospedagens, vamos aqui na sequência em relação a qual é o passo a passo para você criar o seu site de maneira mais rápida, sem gastar muito tempo. Então, sem enrolação, vamos diretamente aqui para a tela do computador. Bom, pessoal, estando aqui então agora na nossa tela do computador, em relação ao nosso painel WordPress, claro, nesse caso estou no plugin do Real Simple SSL, mas entrando aqui no painel inicial do WordPress, vocês vão poder gerenciar tudo no seu site, em relação à parte desde configuração, nome do seu site, tudo, inclusive caso vocês queiram alterar esses itens, é só vocês virem aqui em configuração, tá? Vocês podem alterar o nome do site de vocês, não mexam nessa parte de endereço URL, não aconselho. Também podem alterar o e-mail de vocês para ter a administração do site, até para recuperação de senha. Além também de vocês poderem logar aqui e editar o perfil para ter acesso realmente às configurações do seu login, tá? Então eu só não vou clicar porque ali tem as informações de login, mas fica mais a critério de vocês depois, vocês poderem estar fazendo essa configuração do próprio usuário, tá? Para a gente criar o site tem duas maneiras no geral. A gente pode criar esse site com base no plugin do Elementor com templates do zero, tá? Então o que eu falo dessa questão de templates são realmente a gente pegar alguns formatos de sites pré-existentes que a gente consegue modelar em cima de acordo com o nosso gosto. E em cima disso já agiliza muito o processo, tá? Que até eu vou mostrar para vocês como funciona. E também isso aqui dá bastante versatilidade porque tudo nesses templates são editáveis, tá? Então é fantástico porque você acelera o processo, você consegue ter formatações bem profissionais, tá? E o legal é que você também consegue ter muita coisa que, caso você queira desenvolver do zero, demoraria horas ou até teria que pagar alguém para isso. A desvantagem é que por ser um template, você pode ter eventualmente um site que fique parecido com o de outros concorrentes. Mas no geral eu vejo mais benefícios se a gente utilizar um template do que realmente fazer tudo do zero, tá? E claro, eu também vou passar brevemente e mostrar como vocês podem criar esse site do zero com o Elementor. Então, realmente, caso vocês queiram ter essa opção de criar um site mais personalizado e do zero, vocês vão verificar também como a gente faz essa etapa do zero, tá? Então, eu vou mostrar aqui então para vocês, em primeiro lugar, quais são os plugins principais que eu recomendo, porque eles vão ser fundamentais para você fazer a criação do seu site. Então, para isso, para a gente adicionar os plugins, a gente vai em primeiro lugar aqui em plugins propriamente ditos. Real Simple SSL é um plugin que vocês já têm que ter, tá? Então ele é fantástico e importantíssimo para a gente ter essa criação no site. E além disso, a gente vai adicionar outros, vocês podem vir justamente aqui em adicionar novo. Estando aqui, então o primeiro plugin que a gente vai adicionar aqui é o Elementor, tá? Porque o Elementor ele vai ser o construtor de sites. Neste caso aqui, tá, nós vamos estar utilizando o Elementor Pro. E até vou explicar brevemente como a gente vai estar optando pela compra do Elementor Pro com um preço baixíssimo, tá? Mas por enquanto a gente vai ativar e na sequência eu mostro como a gente faz para comprar o Elementor Pro por um valor super em conta. E ele vai ser fundamental sim para você criar o seu site de maneira mais prática, otimizada e personalizada. Então ativamos aqui o plugin. Estando aqui, você pode fechar essa aba aqui. Aí vem depois aqui no próprio plugins, só para verificar. E voilà, ele está instalado o Elementor, tá? Nesse caso, vou mostrar aqui na sequência como a gente pode adquirir então o Elementor Pro, que ele vai ser fundamental. E vocês vão ver a grande diferença e o quanto é isso gritante, tá? Mas antes de a gente pegar o Elementor Pro, eu vou mostrar mais dois plugins que vão ser essenciais também para a gente poder economizar muito e também ter essa otimização completa do nosso site. E esses outros plugins... Um deles é chamado de SEO Press, que é justamente para fazer a parte de SEO do nosso site. Então, SEO Press on site, este mesmo. E vamos ativar. Ok, temos um plugin de SEO. E por fim, aqui não vai aparecer, mas só para vocês verem, caso tenha opção, nós vamos utilizar outro plugin chamado WP Rocket, que ele é um plugin de otimização de cache. Tá. Até eu coloquei aqui, ele não chegou a aparecer porque o WP Rocket é um plugin exclusivo pago. Mas se a gente põe aqui cache, só para vocês terem uma ideia, existem diversos plugins de cache que eles servem justamente para otimizar o seu site, tá? As opções aqui que eu testei, talvez o mais interessante seja o WP Fastest Cache, mas não tem comparação entre o WP Rocket e
essa opção aqui, tá? Então vou mostrar aqui na sequência como vocês podem economizar muito, tá? Adquirindo esses 3 plugins que eu falei, que é o SEOpress, o Elementor Pro e o WP Rocket, porque eles têm versões pagas, também versões gratuitas, mas as pagas são sempre melhores e eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar economizando pelo menos mais de R$2.000 ao longo de 3 anos, que é o período mínimo das hospedagens que a gente viu aqui na nossa aula. Então, pessoal, como eu falei para vocês podem vir aqui no link logo abaixo da descrição do vídeo, e nós temos uma parceira chamada Full, a Full Stack Agency. Na verdade, ela é uma empresa que compra licenças de fora, né? Então, as licenças que são compradas em grande quantidade dessas empresas. E só para você entender o porquê da economia, porque se a gente pega os preços daqui da licença do Elementor Pro em licenças unitárias, a gente estaria pagando ali praticamente pelo menos $60 por ano, tá? Que se a gente converte para real, pelo menos valor 5 vezes, que está a variação do câmbio hoje, a gente vai estar pagando pelo menos R$300 por ano para estar utilizando o Elementor, fora ainda as outras licenças. Então, se for utilizar, por exemplo, aqui o WP Rocket, $59 por ano, mais pelo menos R$300 que a gente vai estar pagando. E por fim o SEOpress, que vai dar $49 por ano, tá? Então se a gente pega essas 3 licenças e põe ao longo de um ano apenas, a gente vai estar pagando com certeza mais de R$1.000, né? Claro, depende da variação do câmbio, mas por ano isso aqui vai ser bem impactante, tá? E como é que a gente faz para economizar? Porque se a gente repara bem que são licenças que a gente tem desde a opção de planos vitalícios até também licenças infinitas. Então quem compra aqui um pacote pode depois ter essas licenças disponibilizadas para utilizar em vários sites. E é justamente isso que a Full Stack Agency ela faz. Ela compra licenças e tem esses pacotes com várias unidades e depois elas revendem aqui no Brasil, o que na verdade é um ótimo negócio para ela, porque elas conseguem ter uma margem de lucro em cima de cada licença unitária muito boa, e também eles resolvem o nosso problema, que nós como os consumidores conseguimos acessar uma licença barata a um custo acessível e de forma que fica muito bom tanto para quem vende como também para quem adquire essa licença aqui, tá? E essas licenças são todas originais, pessoal, porque basicamente a única diferença é que ao invés de você receber no seu e-mail a licença unitária para você fazer, inserir a chave no seu site, o que acontece é que a Full Stack tem que entrar dentro do seu site, fazer a ativação e depois você consegue ter esse acesso a essas licenças compartilhadas do Elementor, do WP Rocket e também do SEOpress, tá? E é por isso que eu sempre recomendo a Full, porque eu trabalho com eles há mais de 4 anos e eu nunca tive nenhum problema de segurança, tá? Então realmente tem que ser uma empresa que você tenha confiança, que tem credibilidade para acessar o seu painel e ativar as licenças, mas como eu já trabalhei com a Full há mais de 4 anos, eu nunca tive nenhum problema quanto a isso. Então eu utilizo hoje tanto para mim quanto para clientes, e nesse caso a gente consegue ter todo esse trabalho viabilizado, porque se fosse para comprar as licenças diretamente com os fornecedores lá de fora e licenças unitárias, é inviável. Então é muito mais interessante a gente comprar licenças compartilhadas, que sai mais barato, e a gente consegue fazer todo esse processo que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Por fim, caso você queira adquirir essas licenças com desconto, é só você clicar aqui embaixo no link na descrição, que ali vai ter o acesso para o painel aqui da Full e vocês podem fazer a aquisição, tá? E aqui eu só não vou me estender muito como você faz para comprar, basicamente é só você vir aqui, né, descer, já tem a própria opção do Elementor, tá? Então eu sempre recomendo que vocês peguem pelo menos o plano de 5 licenças, porque fica pelo menos R$20 por licença, tá? E se você até conseguir pegar o plano de 10, fica mais barato ainda, então fica R$19 por licença. E aí, caso vocês comprando, vocês podem vir aqui simplesmente clicar em comprar. E claro, já dá promoção, você adiciona também o pacote aqui de uma licença do WP Rocket, então pelo menos para o seu site pode ser interessante. Mas no nosso caso, como a gente vai pensar que a gente vai criar vários sites, vocês podem vir até aqui no WP Rocket. E aqui é interessante, pelo menos também, eu vou pegar até esse plano aqui maior, né? Então 149, porque sai mais em conta para cada licença que a gente for comprar. Isso. Então deixa adicionado também esse pacote. E por fim, interessante é fazer aqui do SEOpress também, né? Então, SEOpress, e o SEOpress ele sai bem baratinho por unidade, então também é interessante pegar para 10 sites, que eu normalmente faço a compra uma vez por ano, tá? Então isso aqui é bem interessante. E o legal é que a partir do momento que você compra essas licenças, elas só vão expirar depois que você ativou e passou um ano, tá? Então vamos supor, se eu compro a licença hoje, e eu estou gravando praticamente em 9 de maio, e eu não utilizo as licenças, mas eu faço pelo menos a ativação da primeira licença que eu comprei esse pacote somente em setembro de 2023, vamos supor, dia 8 de setembro de 2023, então a minha licença ela só vai expirar daqui um ano a partir do momento que eu fiz a ativação, ou seja, ela não vai expirar em maio, quando eu comprei a licença, ela só vai expirar
a partir do momento que eu fiz a ativação da primeira licença, que foi em setembro de 2023. Então é muito legal, você pode comprar uma grande quantidade, né? E por você estar pagando um preço unitário menor por cada unidade, você pode utilizar ao longo do tempo com desconto. Então é super mais interessante você fazer uma boa compra uma única vez, e aí você paga muito mais barato por unidade, e depois você sabe que isso não vai expirar, porque a ativação ela começa a contar, né, esse um ano, a partir do momento realmente da ativação, e não da compra que você fez, tá? Então isso é fantástico para você economizar. Eu sempre faço essa compra, né, dessas licenças com maior quantidade, porque eu tenho bastante giro aqui na agência, então acaba sendo bem interessante, tá? E claro, a gente tem um desconto, porque sendo parceiro, a gente consegue economizar nesse pacote comum, tá? E aí consegue até utilizar o cupom secreto aqui embaixo para fazer essa compra, tá? Então é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que você consegue ter acesso a todos esses cupons e também conseguir um desconto bem legal em cada unidade dessas licenças fundamentais para você fazer essa otimização completa do seu site. E claro, para mostrar a vocês como é que depois fica aqui no painel, tá? O WP Rocket depois fica aqui. Dá para você sempre estar atualizando ele conforme as novas versões. O SEO Press, o SEO Press Pro também aqui no painel. E mesma coisa aqui em relação ao Elementor, tá? Então Elementor, Elementor Pro, ambos ficam aqui no seu painel, tá? E você pode ativar as atualizações automaticamente, tá? Isso aí não tem nenhum problema. O único que não tem essa opção é o WP Rocket, porque ele é um plugin exclusivamente pago, tá? Mas no geral ele é bem interessante e é só você, né, de vez em quando entrar aqui para ativar essa opção de atualização automaticamente, que não vai ter nenhum problema no seu site. Ok, uma vez então adicionado esses plugins adquiridos, né, também ativados na sua licença, eu gosto de utilizar outro plugin também aqui, que é Premium Add-ons, vamos ver se ele aparece aqui, que seria para o Elementor, isso, esse aqui mesmo, tá? Ele tem a versão paga, mas a gente vai utilizar só a versão gratuita, tá? Então, quanto a isso não tem nenhum problema. Você pode vir aqui e clicar em ativar. Isso, então ele vai dar mais opção para a gente poder fazer a nossa criação do site. E aí, na parte de segurança, eu gosto de utilizar este plugin aqui. Isso aparece para nós aqui. Tá, então provavelmente é esse daqui. Esse mesmo, tá? Então esse plugin é bem legal, depois a gente vai dar uma configurada em cima dele, tá? Mas ele é bem interessante para fazer essa otimização e também a segurança do seu site, tá? E aí, por fim, eu gosto de fazer uma coisa do backup, então a gente pode fazer um backup aqui dentro do próprio WordPress. O ideal é fazer externo, tá? Mas para quebrar um galho por enquanto, vocês terem um site rodando, já dá para fazer esse backup prático aqui, tá? Então clico aqui em ativar, ok? Por fim, só mais alguns plugins que eu gosto de adicionar. Um deles é justamente para a gente fazer depois a inserção dos códigos do Tag Manager e afins, que é o WP Cold Light, tá? Então ele facilita bastante a gente ter acesso à parte de head, body, que é a parte HTML do seu site, então é bem interessante ter esse plugin aqui. Outro interessante é o Two Factor Verification, que ele é para verificação em 2 etapas. Outro item bem importante em relação aqui à verificação em 2 etapas, tá? Este aqui, ó, Two Factor Authentication, ele é bem interessante, tá? Isso. E ok, né? Então essa parte de segurança e a parte também da otimização do nosso site, tá? Praticamente está pronto, tá? E aí para essa construção do site aqui, tendo o Elementor Pro já vai ajudar bastante para a gente fazer depois a construção, tá? Mas eu vou realmente fazer, pelo menos, a gente fazer a construção do que é possível com o Elementor na versão gratuita, tá? Pra gente fazer essa construção. E depois eu vou no meu outro site, que eu tenho minhas licenças do Elementor Pro da SEO Press, pra gente fazer depois a otimização, pra vocês entenderem o passo a passo. Mas por enquanto a gente vai então aqui dar uma apenas leve rascunhada, vocês verem como vocês podem criar depois o site rapidamente. Mas basicamente os principais plugins que vocês podem estar utilizando no site de vocês seriam estes aqui, tá? Claro, tem esse Ask Match Anti-Spam, ele é interessante, tá? Então ele vem para o padrão aqui desligado, pode deixar no seu site depois, dá para fazer uma configuração dele bem legal, mas esse Hello Dolly aqui eu costumo excluir, não acho ele muito pertinente, tá? Mas esse Ask Match é interessante, depois vocês podem fazer a ativação deles, inclusive tá no meu site principal, esse plugin de Anti-Spam. Ok, instalado então os plugins principais, agora a gente vai aqui instalar os temas, tá? Os temas são basicamente meio que modelos prontos do nosso template, do nosso site, tá? Para fazer essa construção. E tem modelos principais aqui para a gente fazer essa criação e otimização do nosso site. Na parte do tema, tem 2 temas que eu recomendo para vocês, tá? O primeiro deles, se a gente for fazer um site do zero mesmo, a gente pode vir aqui justamente em adicionar novo.
E a gente pode colocar aqui justamente o Hello Team, que inclusive está já na minha própria procura, que é este daqui, tá? Que esse aqui é o tema do Elementor. Então ele é muito bom porque ele é um tema específico para utilizar o Elementor Pro. E ele é muito prático porque ele já tem uma boa comunicação com o plugin e ele consegue ser bem enxuto e otimizar especificamente o Elementor, tá? Então no meu site principal eu utilizo ele ajuda bastante nessa questão de tempo de carregamento e velocidade do site, tá? Então acaba sendo bem importante ter-o na sua navegação, tá? Nesse caso, tá, como a gente vai estar utilizando nesse site específico alguns templates para vocês verem como funciona essa criação do site mais rápida, eu vou estar optando uma segunda opção, que eu vou mostrar para vocês, que é justamente o tema da Astra, tá? Então a Astra tem vários templates prontos, que a gente vai até dar uma olhadinha por cima, tá? Mas a Astra é legal, é um template que casa muito bem com o Elementor, então é bem interessante utilizá-los para criação de site, tá? Ele é um pouquinho mais pesado que o Hello Team, mas como eu já tenho esse outro tema instalado no meu site, que a gente vai dar uma olhadinha depois, eu vou deixar para a gente mexer com ele no meu site principal, tá? Então, por enquanto, a gente vai instalar o Astra, tá? Então vai vir aqui fazer a instalação. Isso. E a gente vai clicar aqui em ativar. Ok, uma vez ativado aqui o plugin da Astra, tá? O que a gente tem que fazer só depois aqui, especificamente deste tema, a gente vai depois só instalar um plugin da Astra, que ela permite que a gente utilize templates de sites prontos, tá? Então isso é fantástico porque vocês vão ver o poder dos templates, tá? Então, tendo essa possibilidade de adicionar um site praticamente pronto com base no template, a gente vai aqui em adicionar novo. E em cima disso, a gente vai clicar aqui, em Astra para selecionar o plugin. E vou lá, está aqui Starter Templates, Elementor WordPress, no caso da Astra. Ok, eu instalei, apareceu uma tela branca, mas segue o jogo. Estamos aqui então de volta à nossa página, abri uma nova aba só para a gente continuar. Então, estando aqui depois de instalado o plugin, a gente vem aqui em Biblioteca. A gente desce aqui e Build Your Website, o Elementor. Isso, e aí ele vai dar pra gente várias opções aqui de sites, tá? De templates. Bom, estando aqui então, pessoal, eu botei, Construction, que seria a palavra-chave de alguns nichos que eu trabalho já, tá? No caso, vamos utilizar aqui um interessante, pode ser esse daqui, que acaba, já até utilizei para alguns clientes, tá? Então ele é bem interessante. Aqui ele já dá a opção de você colocar sua logo, tá? O que é melhor você colocar aqui, depois posso até te mostrar como você faz para colocar sua logo certinho no site, mas por enquanto isso aqui já vai ajudar bastante você. Aí você clica aqui em Skip e Continue. Pode ser também assim, esse formato. Ou ele pede só alguns dados seus, tá? Bom, uma vez então que vocês colocaram os seus dados ali, tá? Só vem aqui nas opções de avançado para instalar os plugins que são requeridos, tudo certinho. Então isso aqui já vai ajudar bastante. E pode colocar aqui em Submit and Build My Site. E ele vai estar fazendo a construção do seu site em alguns poucos minutos. Então vamos apenas aguardar e depois na sequência eu mostro para vocês o site importado e como a gente faz a construção das páginas. Perfeito, vamos aqui então ver o nosso site. E voilà, nosso site está com essa cara. A gente tem praticamente um site forma pronta, já com várias coisas bem interessantes de design e muita coisa já previamente preparada para a gente estar utilizando o nosso site, claro. Agora vem a nossa tarefa de apenas fazer essa adaptação do site conforme as nossas necessidades, tá? Então isso aqui já vai ajudar bastante para você fazer a criação da sua página. Ok, pessoal, então agora que nós temos o nosso template pronto, e vocês viram que o nosso site está na página principal com todos os arquivos, o que a gente vai fazer aqui agora é só para mostrar para vocês o item importante, porque antes da gente fazer a construção do site, um dos itens que a gente faz que é crucial é a questão da construção das páginas e a criação do nosso menu, tá? Então só para mostrar para vocês, esse template ele já mostrou para a gente as nossas páginas de maneira automática. Então a página de sobre, contato, a home, política de privacidade, os projetos, a página de amostra, os serviços, enfim, ele já conseguiu criar tudo isso para a gente do zero. Caso a gente fosse criar essa página do zero, a gente viria justamente aqui em adicionar nova página, tá? E faria a criação. Nesse caso, como o template é justamente para a gente acelerar a aula, isso aqui fica mais a critério de vocês, tá? Para fazer essa otimização. Então, nesse caso, a gente pode vir aqui editar as páginas, porque justamente o nome que está aqui vai ser o que vai aparecer no nosso menu, e depois vocês vão entender aqui na sequência justamente qual a diferença entre o menu e as páginas que vão estar aqui, porque é fundamental a gente criar as páginas
antes de fazer a criação do nosso menu, tá? Então, já deixa tudo configurado certinho as páginas inicialmente, para depois a gente fazer a configuração desse menu, que ele vai depois corresponder ao que vai aparecer em todo o nosso site ao longo da criação. E claro, antes da gente dar sequência, eu só queria fazer uma breve análise que esse template que a gente utilizou é um template gratuito da Astra, tá? Mas caso você queira outras opções de templates, é só você depois dar uma olhadinha aqui na Envato Elements, porque eles têm vários templates que você faz aqui dentro do WordPress. Eles possuem vários tipos de personalização e integração, inclusive com o próprio Elementor, tá? Então, caso você queira ter mais opções de templates de Elementor, além de também você ter um banco de imagem, vídeo, foto e vários ativos para você utilizar na criação de social media, artes, criação de logo e outras coisas fundamentais, até mesmo na própria edição de vídeo. Inclusive neste vídeo que você está vendo, eu utilizo muita coisa aqui da Envato, então é fantástico você fazer a assinatura. Caso você queira saber mais, até como você pode depois utilizar essas licenças de templates do WordPress dentro do seu site, é só você clicar aqui em cima no card, porque eu fiz um vídeo review sobre a Envato, tá? Mas no geral, eu também utilizo muito para clientes a Envato e acaba sendo fundamental para a gente utilizar, tá? Eu só não utilizei agora neste tutorial porque a gente tem a opção de utilizar templates gratuitos e a ideia desse vídeo é que a gente democratize o conhecimento, então você possa criar esse site do zero, tá? Mas caso você tiver interesse, é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo para você conseguir um cupom de desconto de 50% fazendo a sua aquisição da Envato aqui embaixo ao longo do plano de um ano. Assim, dito isso, a gente vai então aqui editar rapidamente o nome das páginas, então vamos colocar aqui sobre nós. Vamos aqui atualizar para salvar. Mesma coisa aqui, então vamos botar aqui apenas contato. Atualizar. Home, vamos editar, vamos deixar início, tá? Para ficar mais bonitinho. Início. Atualizar. Show, pode deixar aqui Privacy Policy, tá? Edição a gente pode botar aqui, ó, projetos mesmo. Isso, tá? Projetos. Sample page, tá? E service, né? A gente põe serviços, né? Isso, serviços, tá? Isso. Então a gente clica aqui em atualizar. Ok. E apenas um item importante, agora que a gente viu essa página aqui de política de privacidade, a gente pode adicionar também um plugin aqui, que é o plugin de cookie, tá? Então, aqui, ó, cookies. E só uma coisa que eu lembrei aqui agora, pessoal, na hora de adicionar o plugin, que tinha a página ali de política de privacidade, é importante ter isso no seu site, né, dessa opção de cookie, por questão mais de LGPD, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então você pode adicionar esse plugin aqui, que é o Cookie Yes, GDPR, né? Cookie Consent. E ele é interessante porque ele tem as opções, né, tanto da LGPD como também a questão de dados da Europa, tá? Então é bem interessante, você pode adicioná-lo porque ele também consegue fazer essa configuração automática para você, né? E fica bem prático de ser utilizado. E voilà, aqui está, tá? E só para a gente lembrar, tá? Caso depois vocês queiram fazer a atualização automática dos plugins, é só você vir aqui, ó, atualizações automáticas e clica aqui, né, em ativar todas, tá? Então vai fazer aqui, ó, ativação, isso. Então isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui evita bastante coisa de vulnerabilidade do seu site, tá? Então isso aqui é bem importante. Ou você pode também atualizar aqui agora. Vamos fazer isso aqui. Isso, já atualizou, tá? Ok, perfeito. E até se você ver os plugins aqui, acho que alguns plugins, é isso, ele já adicionou pra gente para fazer essa parte de formulário tudo certinho, tá? Então é legal que desse template que vocês estão vendo, vocês basicamente vão conseguir criar o site do zero, tá? Vão nem precisar, na verdade, utilizar o Elementor Pro, o SEO Press e o WP Rocket. Claro, o SEO Press e o WP Rocket eles vão ser fundamentais para você fazer a sua otimização do site. Então, independente de qual seja o template que você vai utilizar, ou até criar o site do zero, que eu vou mostrar aqui na sequência, você vai ter que utilizar esses dois plugins para ter a máxima eficiência, tá? E o Elementor Pro vai ser legal porque você consegue juntar tudo num plugin só de construção, que é o que eu vou mostrar na sequência, que também foi o que eu utilizei para fazer a construção do meu site do zero, tá? Ok, feito isso, então, a gente sabe que já tem os plugins de segurança, também as páginas. Então, para ver a parte de menu, tá? Pode mudar, essa parte de onde está o menu pode mudar bastante para cada tipo de tema, tá? Mas aqui no Astra, vocês podem vir aqui em aparência e vir aqui diretamente em menus. E aí, estando aqui em menu, tem algumas opções, tá? Esse aqui é o menu padrão de contato. A gente vai colocar aqui menu principal para dar uma olhadinha. Vamos clicar em selecionar.
E aqui eles têm as páginas que a gente mudou o nome, tá? Para aparecer no nosso site. Então até se a gente dá uma atualizada lá no nosso site. O que estava assim inicialmente, a gente dá um F5 para atualizar. E voilà, ele atualizou certinho aqui, né? O nome. E não só isso, como também já usou aqui o plugin, né? De cookie, já aparece aqui no canto. E também já atualizou aqui o nome das páginas, tá? Ok, ótimo, perfeito. Agora o que acontece? Na sequência, então, se vocês quiserem depois adicionar as páginas aqui e mudar o seu menu, saiba que é justamente esse processo que eu falei para vocês. Vocês criam a página primeiro, né, dá o nome certinho para elas, depois vem aqui e aí para adicionar uma página nova do seu menu, você pode vir aqui, ó, selecionar, então eu quero adicionar essa sample page. Posso colocar adicionar o menu, tá? Vai aparecer aqui. E posso até colocar embaixo, né? Então quando eu colocar aqui embaixo e passar o mouse em cima dessa parte de contato, ele vai ter essa opção de aparecer a sample page, que é justamente o que acontece no meu site hoje. Então, mostrando aqui no meu site, só para vocês terem um exemplo, né? Eu venho aqui em serviços, tem vários serviços que eu ofereço, então essas páginas já estão numa hierarquia do menu. E mesma coisa aqui na parte de blog, tá? Então é fundamental, pelo menos, vocês entenderem esse processo que a gente queria. Vai te baixa os plugins, né? Depois faz a ativação do tema, depois a gente importa tudo aquilo do tema para o nosso site, e depois na sequência a gente cria essas páginas e vai renomeá-las conforme a gente precisa, ok? Uma última coisa, tá? Tem duas opções da gente fazer essa parte de menu e construção de rodapé. A primeira é a gente utilizar o Elementor. Só que eu não vou fazer aqui porque a gente está utilizando um template, tá? Então a ideia é que do template que a gente consiga acelerar muito o processo e a gente consiga só trocar logo, deixar tudo conforme consta, né? E fazer essa construção do site na sequência, tá? Mas, se vocês quiserem, também dá pra gente tirar o menu, né? No caso, o menu que consta aqui no site dentro desse template. Então, por exemplo, eu tenho essa opção de tirar esse menu aqui, tá? Então, tirar esses itens principais aqui e também tirar o rodapé. Mas, como a gente não está utilizando aqui o Elementor Pro para fazer essa construção específica, tá? Convém a gente fazer o menu que está aqui sendo apresentado. Então, a gente vai dar sequência aqui para criar esse menu e depois no meu site principal eu vou mostrar como a gente faz essa parte da construção do cabeçalho com o Elementor, tudo certinho, para vocês terem uma maior personalização. E aí, caso vocês queiram pegar um template e depois baixar o Elementor Pro e aí fazer o menu com o Elementor, é só vocês irem na parte, né, mais para frente do tutorial para fazer esse menu e depois aplicar esse mesmo conhecimento aqui no template, tá? Então, a gente vai dar sequência aqui, eu só vou alterar logo aqui desse site e depois eu vou alterar umas coisas aqui para ver como a gente pode acelerar esse processo e criar um site totalmente personalizado. Ok, então aqui pessoal, então a gente pode sair daqui, a gente pode vir aqui justamente personalizar. Vamos sair, não precisa salvar nada aqui da parte do menu, só mostrei aqui para vocês entenderem o processo. E aqui, ó, nossa parte aqui do Astra específico, tá? Porque isso aqui muda para cada tipo de tema que a gente vai estar utilizando. A gente pode alterar os elementos que constam aqui, tá? Então a gente pode clicar no lapisinho aqui. Vai alterar aqui o nome do site, tá? Vou botar aqui o Powered by. Vou botar aqui no sites. Aqui no sites, isso. Isso, né? Então pode aparecer o seu nome aqui. Ou também, se você quiser tirar essa parte aqui, ó. Which general. Aqui é copyright. Isso. Copyright. Isso, aqui no site. Nos sites. Tá. Só para deixar realmente vocês verem como vocês podem tirar, tá? E se vocês quiserem tirar essa parte, é só você clicar no xizinho para remover tudo, tá? Então já tem uma opção aqui para vocês saberem como fazer essa remoção. Vamos alterar então a nossa logo aqui. Então, entendi, certinho. Então a gente pode vir aqui em trocar a imagem, selecionar a biblioteca. E aí eu vou adicionar aqui minha logo. Isso, então adicionei aqui. Adicionado, claro, botei uma imagem aqui só para exemplificar, tá? Mas essa imagem aqui você tem que colocar o tamanho certinho. Eu botei aqui uma imagem maior só para ele encaixar ali no meu menu. E depois de trocado aqui, vocês podem também entrar aqui os elementos, tá? Então pode vir aqui, já trocar aqui. Siga-nos nas redes sociais logo abaixo. Então, só um exemplo. Aí. Pode botar nessa parte aqui, ó. Nossa empresa. Isso. Aqui, só para explicar o que acontece, ele botou aqui um menu, um link personalizado, tá? A gente pode até adicionar itens aqui.
Então a gente pode botar até as páginas personalizadas. Esses menus, links personalizados, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas é quando você clica você adiciona uma classe no seu elemento, né? E quando você clica ali, uma parte do seu site, esse hiperlink ele corresponde a uma parte específica dentro da sua página, tá? Então isso aqui, na verdade, você não chega a criar uma página para isso, apenas pode ser esse link personalizado. Eu vou remover e colocar aqui as páginas que a gente já tem, tá? Então só para a gente dar uma olhadinha, vou deixar isso aqui em branco. Isso, sobrenomes. Aí. Aqui. Beleza. Então só vou deixar aqui. Aqui em serviço são links personalizados. Eu vou deixar assim só para vocês entenderem, né, como é que foi a construção. Acho que isso aqui é mais importante. E o mesmo passo a passo seria essa parte de contact details, tá? Então acho que isso aqui fica bem interessante, tá? Então eu vou deixar assim só para vocês entenderem que vocês podem alterar esse menu conforme vocês precisarem, tá? Acho que o importante é só vocês verem como é que faz a parte aqui da construção. E aqui a mesma coisa, vamos alterar a nossa logo. Então a gente pode vir aqui, mudar a imagem. Vamos botar essa logo que eu botei aqui, claro, não está no tamanho ideal, porque se vocês verem a resolução está 6.000 por 1.360, tá? Então pode ser uma resolução bem menor do que isso, eu botei aqui só porque é uma logo que eu tenho em branco já. Isso, claro, ficou um tamanho bem zoado, então a gente pode diminuir a largura. Isso, aqui certinho agora. Ok, beleza. Show. Deixa eu só botar aqui um pouquinho maior que ela ficou bem, tá aí, ficou perfeito, agora sim, tá mais bonita. Beleza. E aí, claro, depois pode alterar aqui os elementos, né, de redes sociais, tudo certinho. Acho que fica aqui a critério de vocês, tá? Mas pra gente mexer no site, pelo menos a nível de menu e o rodapé, tá? Seria isso. Então esse rodapé ele vai estar ao longo do nosso site inteiro, tá? Com base nesse formato aqui. E o nosso menu também, tá? Então quanto a isso, acaba sendo mais interessante. Para mexer em template, eu recomendo vocês seguirem esse passo a passo, tá? Não precisa criar aqui template com Elementor, até porque se for para a gente criar esse template, até também esse rodapé e cabeçalho com Elementor, teria que ter a versão Pro, tá? Até tem opções gratuitas, mas a melhor que tem para a gente otimizar o site, evitar plugins desnecessários e deixar o carregamento mais leve é com o Elementor Pro, tá? E no geral, se eu for fazer, né, o site com template, a gente pode utilizar todos esses templates aqui que são plugins gratuitos, então você pode criar esse site do zero e que já fica bem legal, tá? Então eu vou publicar conforme consta, tá? Então eu já alterei algumas coisas aqui só para vocês verem como faz essa publicação e criação do menu de maneira prática. E aí a gente pode voltar aqui para essa página do WordPress. Ok, então já criamos aqui o nosso menu, criamos a nossa rodapé, também fizemos a edição ali dos elementos, colocamos a nossa logo, tudo certinho. Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas páginas e a gente vai pelo menos editar a página da home inicial, para vocês entenderem como é o processo de edição e depois vocês entendendo o básico aqui da edição do Elementor, a gente vai passar para o meu site para a gente criar a página do zero e eu vou fazer a recriação da minha página inicial do meu site para vocês verem qual foi o processo e como vocês podem criar o seu site do zero. Então, estando aqui, vocês podem vir aqui em editar com o Elementor, tá? Mas antes eu só for aqui em editar para vocês verem o que consta aqui e é até diferente do Elementor. Então a parte de início, como vocês podem ver, tem a parte aqui do SEO Press, tá? Ele é bem parecido com o Yoast, que é outro plugin de SEO, mas vocês vão ver mais detalhadamente como ele funciona. Inclusive, caso você queira saber como funciona o SEO Press, é só você verificar aqui em cima no card o vídeo que eu fiz, né? O processo de otimização no meu site. Então vale bastante a pena vocês verificarem. E aqui, ó, vamos supor, a gente quer ranquear para escritório de engenharia em São Paulo. Só um exemplo, tá? Então essa aqui seria a palavra-chave que a gente pode ranquear. Pode colocar aqui, ó, escritório de engenharia em São Paulo. Só um exemplo, né? Põe aqui, eu vou botar aqui no canal só porque ficou o nome da empresa, tá? Pode colocar aqui, né? Conheça as melhores modalidades de atendimento e obras só um exemplo. Beleza. Aí depois tem essa parte aqui de adequação, tá? Mas podem ver depois que o vídeo que eu faço a otimização mostra o passo a passo. Então ele fica mais prático, tá? E aí para vocês terem essa parte, né, de alterar os elementos de SEO, né, até depois verificar que tem esse casamento entre o SEO Press e o Elementor, vocês podem fazer tanta edição por aqui como também no próprio Elementor, tá? E uma coisa importante são as imagens de destaque, então vocês podem depois colocar as imagens aqui principais. Então já que já tem esse template pronto, eu vou colocar uma imagem aqui só pra gente aproveitar aqui que ele fez download dos arquivos, tá? Vou até colocar uma imagem mais
que combina mais aqui, fica certinho. Acho que talvez isso aqui esteja numa resolução melhor. Isso aqui ficou melhor, tá? Então não precisa ser uma imagem certinho, tá? Ele até faz a adequação para você, mas o ideal é você verificar, né, qual fica o tamanho certinho na hora de você fazer a pesquisa e depois colocar aqui na exibição, tá? Assim fica mais prático. Ah, e detalhe, se for dar uma resolução para vocês fazerem uma capa aqui, botar essa imagem de capa, eu diria para você colocar 1100 por 720, tá? Pelo que eu testei, é uma resolução legal que vocês podem colocar aqui a capa principal, tá? Então vai mais a critério de vocês para estar utilizando essa imagem de destaque no site. É claro, vocês podem depois clicar aqui em atualizar, porque ele vai salvar as mudanças que você fez aqui. E por fim, vocês podem clicar aqui em editar com Elementor ou diretamente, voltando para a página aqui, só vem aqui em editar com Elementor, tá? Então tem essas duas opções. Eu vou clicar agora aqui porque eu precisava mostrar para vocês, pelo menos a parte de edição interna aqui da página. Voa lá, então aqui estamos na nossa página principal, pessoal. E agora o que acontece? Aqui a gente vai poder fazer bastante coisa, porque o Elementor ele é fantástico e a gente vai poder fazer nosso site que fique responsivo para celular, para computador e também para tablet em diferentes formatos, tá? Primeira coisa, aqui no template, tá, já dá muita coisa legal para a gente já estar utilizando para fazer a construção, tá? Então, caso você queira aproveitar muita coisa que já tem aqui pronto, e só alterar os textos, eu vou partir desse princípio. E aí, caso depois queira alterar imagens, eu vou fazer aqui a alteração para vocês, tá? Mas, a princípio, eu acho que o importante é vocês entenderem como funcionam os elementos, e aí, a partir disso, vocês fazem as alterações e mexem também no site por conta própria, tá? Então, vamos aqui para o primeiro lugar, a gente quer, vamos supor, alterar esse texto aqui. Vamos colocar aqui, né? Segurança e eficiência em grandes obras. Só dando um exemplo, tá? Então aqui você pode alterar o texto certinho. Como o template ele já vai te dar a configuração exata aqui do texto, tá? Mas se você quiser alterar e deixar ele realmente conforme você tem essa aptidão de até aumentar aqui a extensão, tá? Uma coisa que a gente utiliza muito aqui na parte de transformar não, layout, isso. Então aqui a gente consegue mudar assim, o espaçamento, né? A margem dos textos, tá? Então eu posso colocar aqui 0, só te dar um exemplo. Ele vai ocupar aqui a largura inteira desse widget, tá? Mas eu vou botar aqui certinho como estava antes para ficar mais bonito. E só para vocês entenderem, tá? O Elementor ele trabalha sempre com blocos, tá? Então é bem semelhante aqui ao próprio Wix, tá? No caso. Mas aqui a gente vai fazer então sempre esse trabalho com blocos, colunas e também os widgets que são inseridos propriamente dito, tá? Então eu tenho aqui no caso uma seção, tá? Dentro da seção eu tenho colunas que eu posso inserir, que a coluna é isso daqui, tá? E dentro dessa coluna eu posso inserir depois aqui os elementos que são os widgets, tá? E claro, eu posso depois adicionar mais de uma coluna, então eu posso clicar aqui em adicionar nova coluna e vai tá inserido esses elementos dentro dessa seção. Tem um widget que eu posso colocar como seção interna, então eu posso, por exemplo, excluir essa coluna e também aqui excluir essa coluna. E aí vamos supor, eu quero botar duas colunas, eu quero botar uma seção dentro da outra, tá? Então eu posso colocar esse widget de seção aqui, ó, seção interna. E aí eu vou ter, né, uma seção dentro de outra. A vantagem é que você consegue ter mais dinamicidade, então eu posso colocar, por exemplo, aqui um texto aqui antes, tá? Um texto, depois na sequência colocar uma imagem, ou até depois um outro vídeo aqui, tá? Então eu tenho essa liberdade. Mas como no nosso caso a gente quer voltar para o que estava antes, a gente vem aqui, né, em histórico. E vem aqui, ó, seção interna, adicionado, removido, aqui, ó, né, isso. Aqui, isso, certinho. Então a gente volta aqui para o que estava antes, tá? Então caso depois queira, você fez alguma coisa errada e quer voltar, é só você vir aqui, né, em histórico que pode fazer a alteração, tá? Mesma coisa desse fundamento, tá? Então você já sabe como é que faz para adicionar os widgets e fazer essa alteração. Aí vamos dizer então que a gente quer alterar também esse texto, é só você vir aqui, né, e fazer a alteração. Então vou colocar aqui, né, nosso objetivo é gerar resultados com segurança. Resultados com segurança e dentro de prazos, um exemplo, né? Aí, tá. E aí tudo que a gente está clicando aqui a gente pode alterar certinho, tá? Então receba a cotação, por exemplo, né? Vou vir aqui, né? Entre em contato. E tudo que a gente vai fazendo aqui, a gente vai alterando conforme realmente o nosso gosto, tá? Então aqui isso é fantástico porque já agiliza muito o processo. A gente consegue ter um site bem otimizado e também já consegue ter ele bem personalizado de acordo com o que a gente quer, tá?
Dando sequência aqui, pessoal, não tem muito segredo, na verdade, é só você dar, né? Só vou fazer aqui mais algumas alterações para vocês pegarem aqui o fio da meada. Mas realmente, né? Bem-vindo a um novo patamar na construção civil, né? Pra você ter uma ideia. E aí, né? Até pra gente acelerar, vamos só traduzir o que tá aqui. A gente vem até no próprio aqui, o Google Translator, vem aqui, né? Isso, depois vem aqui, né? Aí dá um Ctrl V aqui para selecionar. Aqui também a mesma coisa, como é um widget de ícone, né? Aqui, ó, faça e ligue-nos hoje, né? Você pode colocar um telefone aqui. Então, pode botar aqui 11. Pode pôr 9. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que não tem ninguém com esse telefone, mas na dúvida eu vou colocar tudo 9. 9999, né? Tá, só pra gente deixar um telefone padrão aqui. Acho que tem um 9 a mais aqui. 1, 2, 3, 4. Não, tá certo. Isso. Tá. Beleza. Aqui na sequência, então, pessoal, não vai mudar muita coisa, tá? É simplesmente vocês pegarem o template aqui, tá alterando os textos, né? Do que vocês querem. O que vai mudar, talvez, é vocês alterarem a parte de alguns widgets específicos, mas é tudo muito prático. Esse widget, por exemplo, aqui de contagem, só você clicar aqui, né, ele vai alterando conforme você precisa, tá? Então, pode botar aqui 500, né, e vou depois mudar aqui o nome de projects, né, para projetos. Enfim, é uma coisa muito intuitiva, tá? O Elementor ele é bem intuitivo quanto a isso, então você tem bastante autonomia para alterar. E aí, antes da gente passar para a alteração daqui das imagens, bom, vamos alterar a imagem primeiro, depois eu faço a parte da alteração aqui de para ver como é que fica no celular e também no tablet, tá? Então, só lembrando que eu falei para vocês que o Elementor ele trabalha com blocos, tá? Então, temos o bloco de seção, as colunas e depois temos os widgets internamente. Aqui, como a gente vai ter uma imagem que ela vai ser para o nosso bloco maior, que é a seção, tá? A gente vem aqui em seção, vem aqui em estilo, tá? A gente pode tirar a imagem aqui certinho. Então, a gente pode vir aqui, a gente pode mudar a foto, então, sei lá, vou pegar esse aqui só de exemplo para alterar. A gente consegue também alterar a imagem aqui de foto, então isso inclui qualquer imagem que vocês queiram colocar no site de vocês. Claro, o que ajuda muito é vocês terem essa otimização das próprias imagens, então colocar aqui, isso aqui vai ajudar bastante, tá? Vai ajudar bastante mesmo. E, né, que nem eu falei, cada imagem depende do que vocês, né, têm de ideia. Acho que essa até é a imagem que estava antes, isso, né, a imagem que estava antes, ela ficou certinho, tá? E aí, claro, para fazer o efeito da imagem aqui, pode botar tamanho completo. Pode deixar ela fixo ou rolagem padrão, tá? Padrão vai ficar assim e fixo ela vai ficar, né, nesse formato aqui. E rolagem, se não me engano, só ver como é que fica. Não mudou muita coisa, tá? Então vou deixar fixo como é que estava antes, tá? E assim, o que eu recomendo para vocês? Esse tutorial não é para vocês seguirem um Ctrl+C, Ctrl+V e aplicar na página de vocês, tá? Isso aqui é para vocês entenderem como faz um site e depois, em cima disso, vocês estarem criando o próprio de vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês é realmente como é o processo da criação do site, o que você tem que fazer para adaptar no meio desse processo e vocês compreenderem esse passo a passo. Então, se eu for fazer aqui um tutorial de passo a passo e vocês aplicarem, simplesmente vocês vão estar perdendo o tempo de vocês, porque a gente vai estar fazendo uma coisa que é um trabalho manual apenas, tá? O que vocês precisam entender é a estratégia, o passo a passo daqui e como executar. Então, o mais importante é que esse processo de edição de imagem ele vai servir para qualquer outro formato, então vai ser aqui na parte de seção, tá? E vai ser o mesmo processo, vem aqui em estilo, né? Clica aqui para alterar a imagem, então quanto a isso vai ser também certinho, não vai mudar muita coisa. Então, né, mesma coisa aqui. E aí, o que é interessante, só para a gente fazer aqui essa parte da otimização, é em relação à parte da responsividade. Então, pode clicar aqui em modo responsivo, ele vai dar para a gente aqui 3 formatos, desktop, o tablet e também aqui no celular, tá? Então, se a gente clica aqui em tablet, claro, por ser um template, ele já vai te ajudar muito porque ele vai dar tudo bem otimizado, ou seja, tudo bem responsivo. Então, quanto a isso, é fantástico, tá? Quanto a isso é perfeito, porque o template ele já acelera muito nesse processo também de ter as imagens todas responsivas, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é praticamente nada, tá? Ele tá certinho, tá responsivo, é só realmente pra gente ver como é que tá o site em diferentes modelos. E você clica aqui também no celular, tá? Perfeito também, tá bem bonitinho, tá tudo organizadinho, certinho. Diferente do que acontece quando a gente vai criar o site do zero, que eu vou mostrar aqui na sequência pra vocês, tá? Mas no geral, tá bem legal mesmo aqui e tá bem tudo certinho. E caso vocês queiram aumentar, só vem aqui também, vocês brinquem, sabe? O importante, e até eu instigo vocês a fuçarem com o Elementor e tá brincando com os elementos. Então, pode vir aqui,
tem todas as partes dos elementos, vem aqui em estilo, clica em tipografia, você pode mudar a fonte que vocês estão utilizando, para botar então Arial, pode selecionar Arial, depois vem aqui, pode alterar o tamanho da fonte, né, e até o tamanho que vai ficar aqui no mobile vai ser diferente aqui do tamanho do desktop, também no próprio tablet, tá? Então isso é bem legal porque cada coisa que você altera especificamente vai valer apenas para aquele elemento. A única coisa que talvez não vai mudar muito na verdade não muda, é a ordem dos elementos, tá? Então essas colunas aqui, a ordem que você coloca, ele sempre vai manter igual, tá? Então o que você mudar, que você colocar aqui de coluna, o que você fazer pro desktop, ele vai valer pro mobile, tá? Então isso aqui, essa parte da ordem das colunas, ela é universal, ela vai servir para todos os modelos. O que você pode fazer no caso que a gente queira uma coluna que não quer que apareça no mobile, você pode vir aqui, por exemplo, né? Aí tem avançado e tem responsivo aqui, né? Então você pode botar em diferentes elementos. Pô, eu quero que isso aqui apareça no desktop, mas não apareça no mobile, né? Então vou botar aqui, ó, botar no celular. Aí quando eu ponho aqui, ele não aparece, tá? Mas se a gente vem aqui no desktop, ele aparece, tá? Então isso aqui é bem legal também, você pode fazer muita coisa, essa jogada, né, de elementos diferentes com base nessa opção de ser responsivo, tá? E no geral, pessoal, para poder criar esse site com o template seria isso, tá? Vocês podem criar esse site super rápido, coisa que vocês podem fazer numa tarde, criar esse site aqui, tá? Só pegar aqui os templates iniciais. E para qual seria esse tipo de construção que eu recomendaria? Para pessoas que querem fazer um site rapidamente, tá? Um site profissional, bem legal. E que ele funcione, tá? Vocês também não vão pagar nada, então eu falei sobre o SEOpress, ele vai ajudar também tudo certinho nessa parte de otimização. O WP Rocket também, tá? Para fazer essa otimização no site de vocês. Mas basicamente vocês podem fazer isso aqui de graça, né? Só usar o Elementor gratuito e também as opções aqui do Astra e também pegar o template gratuito aqui do Astra, tá? Então isso aqui é fundamental, é bem interessante para vocês fazerem esse site do zero, já terem uma home mais apresentável e ter essa otimização aqui da performance, tá? Agora vamos fazer o seguinte, como eu falei, eu prometi no começo do vídeo, a gente vai dar uma olhadinha como a gente vai criar também esse site do zero, tá? E aí sim vocês vão precisar do Elementor Pro. Também falei do WP Rocket e SEOpress, eu não mostrei aqui porque eles são plugins pagos, eu vou deixar somente no meu site principal, não vou fazer isso numa aula de teste, tá? Mas então a gente vai para o meu site principal, que eu vou mostrar para vocês como eu fiz a minha criação da home, e aí em cima disso vocês vão entender qual foi o processo. Além também de eu mostrar algumas etapas, algumas páginas que eu fiz a otimização com o SEOpress e com o próprio WP Rocket, tá? Então sem enrolação, vamos aqui para minha tela de volta no novo site, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo e os principais elementos da construção do site do zero. Bom pessoal, estando aqui no meu site então, o meu site que eu construí do zero, tá? Não usei nenhum template. Vocês então vão utilizar aqui o tema do Elementor, né? Então o Hello Elementor, para otimizar o site de vocês. E que nem eu falei anteriormente, vão utilizar o SEOpress, o WP Rocket e o Elementor Pro, que é o que eu mostrei aqui no começo da aula, em relação aos plugins que eu utilizo no meu site principal. Outra coisa importante, para fazer então a construção do zero do site, vocês vão precisar fazer realmente a criação do cabeçalho e do rodapé, tá? Para isso vocês vão precisar do Elementor Pro. Até tem opções que a gente consegue fazer essa construção do Elementor, do cabeçalho, com plugins gratuitos, só que não fica legal porque é um plugin que ele acaba pesando bastante na otimização, tá? Então até hoje eu utilizo só a construção do cabeçalho com Elementor, porque eu sei que eu já consegui matar um plugin que me fazia bastante peso no carregamento do site, tá? Então, para fazer isso, vocês vão vir aqui sempre, né? Aqui no próprio Elementor, vem aqui modelos, no caso, né? Então, aqui modelos. E vocês vão colocar aqui, né, em adicionar novo, tá? Clicando aqui em adicionar novo. Clicando então em adicionar novo, ele vai abrir essa parte aqui de template, tá? E aí vocês podem colocar aqui como cabeçalho ou rodapé, tá? E aí, claro, depois eu vou mostrar pra vocês como é que foi a criação desse meu cabeçalho ou rodapé. Mas saiba que ele vai estar aqui depois para vocês criarem esse cabeçalho ou rodapé aqui nessa parte, tá? E aí na hora da criação do cabeçalho ou rodapé, eu só vou aqui digitar o meu modelo pra gente acelerar aqui o tutorial e ficar mais rápido pra gente fazer essa alteração, tá? Então eu clico aqui em editar com Elementor. Então isso está carregando aqui o meu Elementor, tá? E nisso aqui, tá? Claro, tudo vai depender do modelo que vocês estão fazendo aqui a criação, tá? Mas eu clico aqui só pra gente, isso, né? Então esse aqui no caso é o menu que eu fiz, tá? Então um menu bem jogo rápido mesmo. E para fazer a criação desse cabeçalho não tem muito segredo, eu vim aqui na parte de seção, depois vim aqui em estilo, eu deixei a cor tudo preta, tá? Depois disso eu criei duas colunas, então só para vocês verem o passo a passo, eu criei uma seção, depois eu vim aqui, mudei a cor para preto, né? Então posso vir aqui, deixar para preto, tá? Vou deixar um cinzinho só para destoar. E no caso eu adicionei duas colunas, né? Então eu vim aqui, ó, nível de coluna, tá? Adicionar nova coluna, tem uma coluna aqui e uma outra coluna aqui. E eu pegar aqui só o edit de imagem, então você vem aqui, coloca isso, imagem, arrastei para cá, tá? Aí coloquei imagem, depois eu coloquei minha logo, tá? Mas a logo aí depois, né, vai de cada um,
Sim, tá? Então eu até vou dar, na verdade, um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só para facilitar isso, né? Então eu posso excluir aqui, beleza? E aí o menu é justamente aquilo que eu falei para vocês, tá? Você tem que primeiro criar as páginas, inserir no menu, para que elas possam aparecer aqui, tá? Então quanto a isso não vai mudar nada, vai ser o mesmo processo. Então o menu, como eu tenho o meu menu principal, eu só posso vir aqui, né? No menu. Então até uma grande vantagem que o Elementor Pro ele tem esse widget de menu, tá? Até tem como fazer esse widget na versão gratuita, mas teria que baixar outros plugins e esses plugins pesam bastante. Então é sempre preferível fazer no próprio Elementor Pro, que ele consegue otimizar bastante coisa nisso. Então eu posso vir aqui e colocar o WordPress menu, tá? Então ele vai dar a opção do menu pra gente. Esse menu a gente chama de hambúrguer, né? Mas se eu arrasto para cá, ele vai dar todas as páginas certinho. E claro, pessoal, isso aqui eu fiz de maneira assim rápida para vocês verem qual é o processo, tá? Depois pode mexer o tamanho da largura dos elementos, então a gente pode vir aqui, você até arrasta um pouquinho para cá, isso, a gente vai conseguir ver os elementos certinho. Então a gente consegue depois vir aqui em estilo, tá? Tá alterando aqui a largura do ponteiro, né? Quando a gente passa aqui o mouse, o espaçamento horizontal dos elementos aqui, o espaçamento vertical, né? Qual o tamanho, o espaçamento entre os elementos aqui, tá? Então, isso aqui tudo fica mais a critério de vocês. Porque eu, pessoalmente, quando vejo tutoriais que as pessoas ficam muito tempo mexendo em coisa meio básica, assim, eu perco paciência, tá? Então, a minha ideia é justamente a gente ser direto com o ponto aqui, objetivo, vocês poderem, né, depois brincarem aqui e ver como fica melhor pra vocês. Mas sabe que tem todas essas opções, tá? Pra gente fazer a criação aqui do menu. O importante é vocês entenderem a estratégia, o passo a passo, o fundamento por trás. E depois disso, vocês conseguem fazer a sequência, né? A criação desse menu pra vocês por conta própria, tá? Então vamos depois aqui dar sequência, a gente fazer aqui o rodapé rapidamente, para depois a gente fazer a parte da criação do site e eu mostrar para vocês como foi o meu processo criativo. Ah, uma coisa pessoal, antes da gente ir para a parte de rodapé, vocês só vão vir aqui na parte de condição, tá? Salvar opções e vem aqui, ó, exibir condições, tá? Aí que eu sempre recomendo para vocês, deixa o que tá aqui, ó, todo o site, tá? Incluir arquivos, todos os arquivos, singular, todos os singulares, tá? Só dá o Ctrl+C, Ctrl+V nessa parte aqui que o seu site vai estar rodando tranquilamente, tá? E aí, caso depois você queira que não apareça numa página específica, tá? O rodapé, desculpa, o rodapé e o cabeçalho, é só você clicar aqui em adicionar condição e botar excluir, tá? Aí você pode botar depois aqui, singular, todos os posts, né? E aí você pode colocar uma página específica, então se eu botar aqui, por exemplo, né? Ele vai aparecer para mim meus artigos, eu posso colocar uma página específica, tá? Isso serve para post, serve para página, tudo que você tem de opção aqui, tá? Então isso é fantástico porque ele te dá a opção de você aparecer em padrão em todos os sites, né? No caso com o Elementor aqui, e ao mesmo tempo ele faz também você que tem essa possibilidade de excluir, né, essa aparição em posts e páginas específicas, tá? Então isso é fantástico, isso aqui já vai te ajudar muito para ter essa visualização e edição do seu cabeçalho, tá? Então é importante você entender aqui. Agora a gente só vai dar uma olhadinha rápida no rodapé, tá? Mas assim, o rodapé ele vai ser o mesmo fundamento do cabeçalho, tá? Então não vai mudar muita coisa. Eu vou apenas, né, mostrar ali para vocês qual foi o fundamento para minha criação e depois vocês podem replicar e fazer essa parte bem prática na hora de fazer a edição do site de vocês. E aí para fazer a criação aqui do rodapé, né? Mesma coisa, vem aqui em modelos, adicionar novo. Aí estando aqui, ó, você vem aqui, ó, selecionar, põe aqui na parte de rodapé, tá? Eu não vou selecionar porque o meu já está sendo criado aqui, mas você vem aqui na parte de rodapé. Eu tenho aqui meu rodapé criado, depois eu vou vir aqui, né, editar com o Elementor só pra gente dar uma olhadinha qual foi o meu processo criativo. Aí tá daqui, pessoal, não tem muito segredo também, né? Eu adiciono aqui 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Sempre recomendo que o rodapé ele seja em número par de coluna, tá? Então seja 4, 8, 6, claro, 8 ou 6 colunas pode ser bastante coisa, tá? Mas ou 2 colunas ou 4, tá? Porque 3 fica meio estranho depois de fazer a parte da diagramação dentro do tablet, tá? Então, o número par de colunas eu sempre acho mais legal, tá? Mas pode também fazer com 3, não tem regra, mas por questão criativa e essa questão também de responsividade no celular, tá? E aí, pessoal, talvez só uma coisa diferente que eu não falei no cabeçalho, é só você ver, tomar cuidado com essa parte da responsividade aqui, tá? Então, olhar certinho como é que fica o cabeçalho aqui e o menu, tá? O meu preferi deixar assim desse jeito. Não tem muito segredo, são widgets que eu coloquei aqui de lista de ícones, depois redes sociais, né, questão de contato, enfim, toda essa parte aqui comercial. Então, assim, não tem muito segredo, tá? Acho que realmente é isso aqui. E é mais para vocês entenderem qual foi o processo, tá? Então, fique à vontade depois para brincar aqui para criar o rodapé de vocês, tá? Acho que é importante vocês saberem como ele funciona. E na parte de condição, mesma coisa, né? Todos os sites, singular, né? Mesmo fundamento. E caso queiram excluir esse rodapé em algum lugar, mesma coisa que eu falei anteriormente, adicionar condição, excluir, aí singular, isso, singular, né? Pegar uma página específica, né? Ou aqui, ó, né? Páginas, enfim, né? Pode escolher qual é a categoria de exclusão, tá?
Enfim, só para vocês entenderem qual é o processo, acho que isso aqui já ficou bem... deu para entender, tá? Acho que é importante vocês entenderem. Não dá um Ctrl+C, Ctrl+V de hora de criar o site de vocês, tá? Então isso aqui fica bem a critério de vocês. Ok, vamos voltar aqui para nossa página inicial ali do Elementor, mas já falo que na sequência eu vou mostrar aqui minha página inicial, como é que eu fiz a criação dela, né? E também vou dar uma pincelada apenas ali no WP Rocket para fazer a questão da otimização, mas caso queira saber, eu tenho um vídeo aqui em cima da parte do meu site sobre como eu fiz a parte da otimização em cache e também do tempo de carregamento no meu site. Então vale super a pena você ver esse vídeo. E também eu vou deixar 2 vídeos aqui em relação à parte da otimização em SEO de sites, também a questão de segurança, tá? Então são 2 itens importantes. Eu só botei os plugins ali para você ver o passo a passo, você poder se virar por enquanto, mas depois eu vou deixar aqui em cima no card esses 2 vídeos de segurança e também de otimização em SEO. Então, vindo aqui para criar minha página especificamente de teste, tá? Eu vou botar aqui até tutorial, tá? Então, tutorial site, né? A gente fazer essa criação. Título aqui, né? Então, do SEO Press já vai mudar bastante coisa, tá? Então, ele dá a opção de a gente adicionar os esquemas, que isso aqui é bem importante para SEO, tá? Mas depois verifica meu vídeo de otimização em SEO aqui em cima do card. E só avançar aqui interessante para a gente não exibir essa página aqui nos mecanismos de busca, tá? Porque não interessa fazer uma aula de teste, está sendo indexada pelo Google, tá? E aí, também tem essa questão da imagem de destaque, tudo certinho, tal, beleza. Eu só vou fazer então, editar com Elementor, só para ver, não exibir, no indexer, ok, eu estou aqui, editar com Elementor, tá? E a gente vai fazer a criação da nossa página aqui, com base no que a gente falou até agora. Então eu vou lá, está aqui a nossa página criada, que nem eu falei para vocês, já tem o menu e o rodapé, claro, vocês criaram conforme o fundamento que eu mostrei. Agora vamos fazer aqui então a criação. Ó, para fazer, não tem muito segredo, tá? Vem aqui, primeira parte da sessão, só o elemento principal antes. Vocês vêm aqui, ó, na parte de configuração antes, layout da página, tá padrão, tá? Vocês podem colocar ou Elementor Canvas ou Elementor Largura Total. O que eu recomendo, tem gente que faz pelo Canvas, eu não recomendo porque você perde muitas funções do tema quando você constrói, tá? Então eu prefiro colocar aqui Elementor Largura Total, tá? Eu acho mais legal, eu acho que a gente aproveita mais as funções do tema quando tem essa opção, tá? Então pode vir aqui, vamos selecionar aqui, a gente criou a nossa primeira sessão aqui, tá? Então sempre cria a sessão em primeiro lugar. Aí vamos supor, quero colocar aqui uma imagem que nem eu coloquei no meu site, minha capa principal, tá? Então eu venho aqui, escolho a imagem. Então eu tenho minha imagem principal aqui, tá? Isso. Aí depois que a gente pode fazer quando inserir a imagem aqui, a gente vem aqui em deixa o tamanho completo, tá? A posição eu gosto de deixar, pode ser padrão. Repetir, eu coloco não repetir, tamanho da tela. Vou botar aqui o preenchimento completo, tá? Eu gosto de deixar assim. E aí layout a gente pode botar aqui, ó, largura total. Aqui, ó, altura mínima, tá? A gente vai dar uma aumentadinha aqui, então isso aqui eu acho bem legal, tá? Eu gosto muito de fazer, deixar aqui, ó, um estilo de imagem sobreposta, tá? Então vem sobreposição de fundo, eu venho aqui, vou deixar um preto, tá? Aumenta aqui a opacidade, isso, deixa aqui mais escuro, beleza. Aí se você ver a minha página inicial, ele tem, né, 2 colunas, né? Então eu deixo aqui, duplico, beleza? Aí agora eu vou adicionar a imagem ali da moça, tá? Que tem aqui no canto, depois o texto principal. Eu vou dar, na verdade, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas só para vocês verem, tá, qual é o processo. Eu vou fazer aqui uma maneira, só para que não fique tão otimizado quanto ficou, tá? Mas eu vou fazer aqui de maneira rápida, só para vocês entenderem como eu faço o processo de responsividade e depois vocês replicarem. Aí depois eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V que eu já fiz aqui, só para deixar essa página pronta, tá? Então eu posso colocar aqui, otimize seus resultados de maneira prática e rápida. Claro, o texto é bem bosta, na verdade, mas só para realmente a gente fazer essa compreensão do tema. Essa parte de SEO vai depender muito de qual vai ser o seu H1 ou H2, tá? Mas vamos supor que a gente quer fazer essa parte de SEO para uma agência de marketing. Então, otimize seus resultados de maneira prática e rápida uma agência de marketing digital, por exemplo, né? E vamos supor, se a palavra-chave for marketing digital, agência de marketing digital, eu vou deixar no meu H1, né, que é esse texto principal do seu site, essa palavra-chave, tá? É apenas, né, uma jogadinha, claro, esse texto, ele tá péssimo, né, mas pra a gente realmente só contextualizar por que eu botei esse termo e por que ele vai ser o H1, tá? E aí depois você pode vir aqui em estilo, pode alterar aqui, ó, eu gosto de deixar Lato ou Monte Serra, 2 fontes que eu gosto muito. Monte Serra também é legal. Isso, aqui o Monte Serra original, aqui a gente pode alterar depois o tamanho dela. Alterar o P, ui, muito feio, 600, pode ser, deixa eu ver se como é que fica, pode ser 600, achei mais legal, tá. Aí, aqui você altera o tamanho, tá, então vou brincar aqui um tamanho certinho.
Eu vou alterar um pouquinho aqui, deixar um pouco mais espaçado. Tá. Letras tá legal sim, beleza. Então depois você pode brincar conforme ficar melhor pra vocês. Deixa eu só ver aqui. Tá, beleza. A gente pode fazer aqui, ó, dar uma afastadinha do... Ah, tá. Só pra você entender, ele ficou colado porque eu deixei... Aqui, ó. Pode vir aqui no navegador, só pra caso eu não consiga selecionar. Ele ficou colado porque eu deixei aqui, ó, layout e largura total. Mas eu deixei aqui, ó, box, tá? Aqui vai ficar certinho. Aí, né? Ficou melhor. Então eu vou deixar box, tá? Ficou melhor. E vou deixar a amargura aqui que ele fica próximo aqui da... Ali, próximo ali da logo, tá? Então essa questão de hierarquia, né? Hierarquia também de diagramação, né? Deixar bem do ladinho da logo ali é sempre fundamental. Beleza, aqui tá legal. Tá, show. Ah, vou colocar aqui minha imagem, tá? Então posso aqui colocar uma imagem qualquer. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a imagem da moça ali que tá no meu site. Só esse aqui. Aqui, né? Então, essa tabela assim bonita. Deixa aqui, tá? Aí no meu site eu fiz um negócio diferente ali. Vou mostrar pra vocês só abrindo aqui minha página do menu inicial. Então vou lá. Aqui, ó, tá? Pra vocês verem. Eu coloquei outras imagens aqui e deixei ela no modelo aqui de construção do layout sem ser com base em colunas, tá? Dá pra fazer isso? Dá! Só que assim, não é uma coisa muito boa para otimização dos arquivos, tá? Então, aqui ele tá falando, né? Atenção, o posicionamento personalizado não é considerado uma boa prática de web design, né? Então eu vim aqui e deixei posicionado, tá? Pode deixar padrão coluna ou personalizado. Eu só fiz isso aqui, tá? Para deixar personalizado. O restante eu não alterei mais não, tá? Até se a gente ver esse formato aqui, ele ficou até um pouco não tão diagramado certinho, tá? Mas no meu site, quando eu abro aqui, até pelo que eu testei alguns navegadores, ele tá funcionando certinho, tá? Então, quanto a isso, ele tá legal. Então, eu só fiz isso aqui diferente, tá? Depois vocês podem, né? E claro, também eu utilizei aqui um código em CSS para fazer essa parte desse elemento flutuando, né? Então, o CSS personalizado ele tá aqui, tá? Mas fora isso, não utilizei muita coisa além disso. Bom, uma vez inserido então pelo menos a parte inicial aqui da home, o botão, o texto, a imagem, vamos dar uma olhadinha aqui apenas na parte da responsividade já, tá? Então a gente vem aqui, vem pro tablet, tá? Até que ficou ok, mas a gente pode dar uma enxugada aqui no texto, só pra gente confirmar aqui. Ah, tá, o texto ficou em H2, tá? Vamos botar H1 só pra facilitar, beleza? E aí a gente vem aqui o seguinte, vamos alterar aqui o tamanho do texto um pouquinho. Só para deixar ele um pouquinho menor. Isso, aqui a gente pode também diminuir um pouquinho o espaçamento da letra. Aí, também diminuir um pouquinho aqui o tamanho, a altura da linha. Opa, Jesus. Aí, agora sim, show. Tá. Beleza. Tá. Se a gente ver aqui então no desktop, até que ficou legal, né? A gente vem aqui no tablet não, no celular. Ok. Até que também tá ok, tá? A gente pode fazer então, só ver aqui no navegador, caso não consiga selecionar a seção. E aí você pode fazer aqui, ó, avançado, avançado, pode deixar em pixel mesmo, tá? Que esse pixel aqui, ó, né? O ideal é você deixar em rank, tá? Mas pode ser em pixel, não tem problema. Não vamos complicar o que não precisa. E aí a gente pode vir aqui, se a margem a margem é mais ou menos aquilo que você deixa de espaço, né? A partir da limitação da sua seção, tá? Então, basicamente, vai gerar um espaço entre o elemento superior e inferior, a partir da margem, tá? O padding vai ser justamente aquilo que vai ser a coisa mais interna, né? Então, vai ser meio que a borda interna. Ele vai evitar, na prática, que o seu texto ele fique muito colado na borda da seção, tá? Vamos falar assim que fica mais prático do que ficar um papo muito mais técnico, tá? Então, eu vou botar 20 aqui, ó, isso. Aí, ó, vamos até aumentar um pouquinho mais para vocês verem como funciona, tá? E é assim, vocês podem brincar com isso aqui, tá? Então, quanto a isso, fica bem tranquilo. Na direita, talvez a gente põe um 10zinho aqui, só pra dar uma chegadinha aqui, ó. Fechou, botar até um pouquinho só pra dar... Aí, ó, garoto, uma limitada. Fechou, então. Beleza. Aí a gente reconstruiu, então, a nossa parte inicial da home. Beleza. Aqui não tem muito segredo, né? Botei até o meu texto principal aqui, tal. Começando as soluções comerciais. Não tem muito segredo aqui também, tá? Mas eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só pra vocês verem qual foi o processo criativo. A gente também não perder muito tempo, tá? Vocês verem como é que vocês podem replicar aí no site de vocês, tá? Então aqui o texto principal, tá? Não tem muito segredo, foi só o widget de texto mesmo, realmente, tá? Esse aqui foi a seção interna, então vale a pena a gente só comentar isso aqui. Então, deixa eu ver, acho que na verdade não, foi uma seção... Ah, tá, isso aqui acho que foi uma seção mesmo diferente. Deixa eu só colocar aqui. Opa, isso. Ah, tá. Isso aqui foi uma seção diferente, tá? Então, basicamente o que eu fiz aqui, depois que eu coloquei esse texto principal, eu só vim aqui,
Deixei, adicionei uma seção aqui mesmo normal, né? Então uma seção. E depois eu coloquei 3 colunas, né? Então adicionar nova coluna, isso. Depois eu coloquei esses elementos aqui, né? A imagem, o texto, depois o texto principal aqui na sequência. E os botões, claro. Isso aqui tudo como é que a gente mexe, deixa certinho a diagramação, tudo em questão de padding e margem, tá? Então tudo isso aqui, menos 27 e tal, né? Enfim, tudo isso aqui foi de acordo com a margem de cada um dos elementos, e cada elemento aqui eu fiz uma margem diferente, tá? E uma coisa que é muito útil é você copiar e colar o estilo de um texto no outro, ou até os próprios elementos que são iguais, tá? Então eu posso copiar esse design e passar para cá. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em copiar, depois nesse texto eu quero alterar, de forma que fica o mesmo design, né? Então eu posso colocar estilo, isso aqui vai colar, não, porque isso aqui são textos diferentes, vamos supor, eu quero ver título aqui, isso. Então vou pegar aqui, copiar, colar estilo, peraí, programa ao vivo tem isso aqui, colar estilo, aí, agora sim, tá? Então ele colou o mesmo estilo, tá? Só vai mudar aqui agora o texto principal, mas de restante, isso aqui serve mais para agilizar o processo, tá? Vamos olhar aqui só o que falta para a gente ter uma noção mais básica da criação do site. Depois, olhando aqui meu site, não tem assim muita coisa diferente do que a gente já viu, tá? Claro, tudo vai depender dos widgets que vocês vão utilizar, tá? Talvez aqui esse widget, só para vocês saberem, né, de sanfona, tá? Então ele é bem legal, tem bastante coisa. Ele é um pouquinho pesado no seu site, até que meu site está um pouquinho pesado por causa da sanfona, mas eu acho super pertinente para você ter uma página bem otimizada e ter bastante coisa para ter texto. Esse aqui depois são widgets de contador, tá? Vocês podem depois colocar. O que é interessante aqui no Elementor Pro são os widgets globais, tá? O que acontece? Esses widgets globais, eles são justamente aqueles widgets que você, uma vez que você colocou ele no seu site, se você mudar ele aqui e você colocou esse widget ao longo do seu site inteiro e ele sendo global, né? Você editou uma página, ele vai ser editado ao longo do site inteiro, tá? Então isso aqui é bem importante porque seja elementos que você quer colocar, replicar no seu site várias vezes, até por padrão, você simplesmente sempre coloca o widget global e uma vez você editou uma página, ele vai estar igual em todas as outras páginas, tá? Então isso aqui é bem legal, para você salvar ele como global, é só você vir aqui, né? Botão direito e salvar como global, né? Aí você pode botar o nome certinho. E só para vocês verem, né? Eu tenho vários globais aqui, então isso aqui ajuda bastante. O que ajuda muito é a caixa de autor, por exemplo, né? Então, uma vez eu coloquei aqui o que foi alterado em todas as páginas de blog que eu tenho e ter meu edit global de editor, tudo vai ser alterado de uma forma só, tá? Então isso aqui é bem legal para você fazer essa praticidade, tá? E o que talvez seria legal também é só comentar essa parte de blog, tá? Então você pode deixar esse edit de blog aqui. Claro, você também depois vai brincar com ele, mas o blog, saiba que a paginação pode ser feita automática, tá? Então isso aqui é bem legal se você for criar um blog. Então, acho que é posts, deixa eu ver o nome do widget, é posts, eu acho. Isso, posts, tá. Então aqui, posts você pode colocar de maneira automaticamente, tá? Pode selecionar esses posts manuais, né? Ou também você pode botar por categoria, tá? Então no meu site, por exemplo, eu tenho as categorias de conteúdo, né? Então no meu site eu posso separar por categoria, né? Eu posso vir justamente aqui, só para vocês verem, consulta, incluir por termo, eu posso botar aqui, ó, categoria, catálogo, se eu botar aqui, ó, criação, aqui, ó, criação de site, tá? Então tudo que estiver no conteúdo de criação de site, categoria, tá? Vai aparecer aqui nessa paginação, tá? Então isso aqui é fantástico. E claro, a parte de categorias depois, posso fazer um vídeo aqui só específico na parte de blog, tá? Mas depois você pode criar categorias dentro do seu WordPress e aí você deixar toda essa parte, né, de paginação automática, tá? Então isso é bem legal. E só uma observação aqui na parte de posts, você sempre vai deixar aqui pelo menos a parte de imagem. Desculpa. Se ele tem aqui. Tá. As imagens aqui eu sempre deixo aqui, ó, completo, tá? Porque senão a imagem fica com baixa qualidade. Isso. Aí, agora tá certinho, beleza? Gente, pelo menos a parte de widget, se vocês brincarem, entenderem qual é o processo criativo, acho que isso aqui já tá bem bem importante, tá? O que eu só vou fazer aqui a mais para vocês entenderem é só a parte dos textos personalizados com os links âncoras que eu falei para vocês que ia mostrar, tá? Como eu já tenho uma página dentro do meu site que tem esse modelo, então vai ser importante vocês verem, tá? Mas antes disso também, o que eu esqueci de comentar, como é que você faz esse modelo aqui de cabeçalho fixo, tá? Eu acho que até é uma coisa que eu não cheguei a comentar antes, tá? Para você fazer esse cabeçalho fixo, só botar aqui, isso. Posso editar aqui mesmo no cabeçalho, só para deixar ele aqui. E para fazer ele fixo, você pode vir aqui, ó, na coluna, isso. Aí tem elemento aqui, box, transbordado, avançado. Sempre deixar esses index acima de 1, tá? Porque ele vai ser meio que a camada do seu site. Então, quanto maior a camada, né, o nível de camada que ele tiver,
ele vai sobrepor diante de outros elementos, tá? Isso é bem interessante. Ok, feito de elementos, tá? Deixa aqui, ó, fixo, tá? Superior. Fixo desktop, tablet, celular, tá? Sempre deixar esse modo aqui. Então, quando você quiser deixar o cabeçalho fixo, sempre deixar aqui nessa parte de fixo superior, tá? Uma coisa que eu não comentei antes, eu acabei esquecendo. Mas sempre é importante deixar esse passo a passo aqui, tá? Então, é crucial para deixar o seu menu fixo, tá? Então, vamos só dar uma olhadinha nesse link personalizado antes, tá? Da gente finalizar aqui o tutorial. E caso tiver mais um elemento, eu comento na sequência, tá? E também uma coisa que eu posso comentar é a criação do botão do WhatsApp. Como o meu site hoje não tem, já vou criar aqui na sequência para vocês e vocês verem um passo a passo. Bom, pessoal, apenas para vocês verem, tem a minha página aqui de marketing, tá? Então, essa aqui tá dentro da minha parte de blog. E aí, os links âncoras, eles são justamente isso, tá? Então, a gente pode clicar aqui nesse elemento, ele vai descer para a página específica. Então, quando tiver no nosso menu, que nem a gente comentou anteriormente lá no tutorial, né? Essa parte desses links âncoras, links inteligentes, eles são esses links, que eles não são páginas criadas, né? A gente põe só aqui, né, simboliza pela hashtag e o nome da classe que a gente vai colocar, tá? E só para vocês entenderem, a classe, o que é? A classe é justamente o que a gente coloca aqui, ó, né, link, né? Então até no menu a gente coloca justamente isso daqui, ó, né? Hashtag, né, e o nome do elemento que vai corresponder a esse link inteligente. E a gente sempre coloca ele na classe. Então aqui, ó, ID CSS, desculpa, no ID, tá? A classe sempre pode ser mais de um elemento. O ID é sempre um elemento exclusivo, tá? Então eu sempre coloco aqui na ID, tá? A qual elemento específico esse elemento aqui ele vai puxar, tá? Quando clicar. E quando eu clicar em embalde marketing, ele vai diretamente aqui nessa parte inicial do texto. Deixa eu ver se esse texto aqui ele tá como ID. Isso, certinho, né? Então aqui, ó, ele tá como ID embalde marketing, tá? Então ele tá certinho aqui. E esse texto aqui, tá? Eu não preciso nem colocar ele como um classe aqui, tá? Até se eu tirar ele aqui, ó, ele vai funcionar, tá? Eu nem sei porque ele tava como ID aqui, tá? Eu posso tirar esse ID dele, a única coisa que vai precisar mesmo aqui, ó, no texto aqui, ó, link, embalde marketing, tá? Então o ID do elemento ele tem que ser justamente igual que você vai gerar de link aqui e sempre ter a hashtag na frente. Quando você põe a hashtag, ele subentende que vai ser um link inteligente, né? Ele vai diretamente no ID do elemento que você atribuiu. Então como eu atribuí esse elemento aqui, ó, embalde marketing, né? Exatamente igual que está aqui, né? E aí ele puxou do link automaticamente porque ele tem uma hashtag, vai ser o link inteligente. E ele vai diretamente em cima do elemento que tem esse ID na sua especificação, tá? Mesma coisa aqui, ó, se eu vou em SEO, clico em SEO, vai no elemento que tem, né, o link inteligente com o SEO, né? Aqui, ó, SEO, tá? Então ele ficou certinho. Deixa eu só ver se eu botei aqui também esse aqui, SEO. Ah, tá, esse aqui tá certo. Não sei porque esse aqui eu botei em embalde marketing no ID de classe desse aqui também, tá? Mas no geral é isso, tá? Então, para você fazer sua página também, caso você queira deixar o menu na página inicial do site, você, né, rolar ali e automaticamente fica a seu critério, tá? Isso que ajuda bastante, para você ter uma navegação bem prática, a pessoa clicar aqui, né, e ir diretamente no ponto. Eu até fiz aqui também no meu próprio site um botãozinho de subir, pop-up, tá? Esse aqui não vai ser o foco do tutorial, acho que esse botão ele acaba sendo muito específico, mas no geral vocês apenas entenderem como criar o site do zero, tá? Então essa parte de link inteligente é bem importante, pelo menos vocês saberem na prática, entenderem como ele funciona. Por fim, não menos importante, apenas sendo uma coisa bem básica, né? A gente vai aprender agora só como colocar o botão no WhatsApp, tá? E aí aqui dentro, a gente vai inserir aqui, vou botar aqui o WhatsApp, que até no meu próprio site hoje não tem botão no WhatsApp. Isso pode ser que o Join Chat, tá? O Join Chat é um plugin que eu gosto bastante de inserir. Clica aqui em ativar. Isso. A gente pode vir depois aqui no Join Chat. Cadê? Tá em J, né? Então sobe um pouquinho aqui, ó, configurações. E aí, muito simples, tá? É só colocar realmente o número de telefone de vocês. Uma mensagem padrão, pode deixar padrão, vai estar em português já tranquilo, tá? Mas se quiser botar também aqui, ó, pode botar aqui, ó, precisa de ajuda, né? Pode botar aqui, ó, né? Olá, gostaria de uma consulta. Um exemplo, né? Pode clicar aqui em salvar alterações, né? Isso. Aí depois visibilidade, né? Pode botar aqui a página inicial, página de blog. Quantos quadros não sei, pode deixar. Aqui, resultado de pesquisa, enfim, colocar aqui a página post individual também, né? Pode também ser mini page, salvar alterações, tá? Deixar aqui, tá? E aí depois depois que fazer esse aqui, tá, vai rodar perfeitamente. Só colocar realmente também o seu número de telefone, tá? Que vai dar bem, vai dar certinho, tá? E só para mostrar para vocês que funciona aqui no meu outro site, né? O mateusaquino.com.br, eu tenho esse mesmo plugin, essa opção aqui, né? Do Join Chat, e ele tá funcionando tranquilamente, tá? Então, esse aqui é uma das opções bem legais para você deixar um atendimento mais prático, rápido e a pessoa poder falar com você.
Por fim, pessoal, antes da gente encerrar, só alguns pontos importantes e extras de vídeos complementares aqui do canal que você vai precisar ver para terminar o seu site, tá? A princípio, acho que essa parte de front-end, do design do seu site, acho que está ok. Com esse vídeo você consegue entender o passo a passo e ter essa criação mais prática, mas depois você vai precisar verificar esse vídeo de como configurar a verificação em duas etapas, né, 2 fatores, a segurança do WordPress. Então é importante você ter essa segurança. Vou deixar também aqui em cima do card esse vídeo. Também vai ter a opção de como fazer a otimização do SEO com o SEO Press, tá? Inclusive vou deixar até aqui em cima no card que já tem um vídeo pronto nessa parte de como é que funciona essa parte do SEO Press, tá? E por que ele é importante? Porque ele integra muito bem o Elementor junto com o SEO, tá? Então é importante você ver também essa parte de otimização de SEO e, claro, junto com a otimização aqui, ó, do WP Rocket, tá? Se não me engano, acho que o WP Rocket fica aqui, fica na parte de plugins, tá? Então, sim, tá, é importante você ter essa questão do WP Rocket para funcionar no seu site e também como fazer o backup, que também vou deixar todos esses vídeos aqui no card, caso eles não estejam agora, quando você estiver vendo esse vídeo, eles vão estar futuramente, mas não se preocupe que eu vou deixar tudo aqui na sequência para você depois ter esses pontos a mais para fazer a manutenção e a criação do seu site, tá? Então, a configuração da WP Rocket, o SEO, a parte de segurança, a verificação em 2 etapas e também a parte de você fazer toda essa parte de backup, tá? Você ter sempre arquivos atualizados e ter um arquivo na nuvem para qualquer coisa que der no seu site, você tem sempre uma versão atualizada para restaurar, tá? E por fim, última coisa mesmo, antes da gente encerrar, tá? É a parte de inserir os códigos de verificação no seu site com Google Analytics, Google Ads, toda essa parte de configuração, tá? Então assim, pessoal, não vou entrar muito em detalhes em relação a essa parte de Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, porque todos esses detalhes você pode já conferir aqui em cima dos vídeos do canal, tá? Porque eu já tenho muito vídeo dessa parte de anúncios online e tal, e até a parte de configuração no Tag Manager, Google Analytics de A4. Então realmente é só você verificar aqui no vídeo, né, que você vai ter todos esses conteúdos compilados, tá? E no mais também, caso depois você estiver vendo esse conteúdo, você pode verificar o nosso artigo do blog, bem completo sobre tudo isso que a gente falou na parte da criação do site, tá? E também ver esse vídeo junto com o conteúdo, porque a nossa ideia é sempre fazer um conteúdo muito, muito legal, de forma que fique didático com o vídeo e também junto com a parte do artigo escrito, tá? Então não deixe de conferir o nosso artigo também no nosso site, desse conteúdo bem completo. Também de conferir todas as licenças que a gente comentou aqui, porque elas vão ser fundamentais para você fazer a criação do seu site. A última coisa que eu esqueci de comentar, pessoal, não só a importância do Elementor Pro para você fazer essa parte do cabeçalho, também é para otimizar o seu site, como também ele é importante para fazer formulários e também você inserir pop-ups e outros elementos no seu site. Inclusive, caso você queira saber mais, ou porque o Elementor ele é fundamental, é só você clicar aqui em cima do card, tá? Mas basicamente essa questão de formulário é bem importante também, tá? E o Elementor ele vai possibilitar essa edição e também a criação dos elementos universais que ele permite só na versão Pro, tá? Então, que nem eu comentei anteriormente, isso aqui é bem importante. E claro, vocês colocam aqui toda essa parte de nome, e-mail, né, tudo certinho para integrar com o seu site. E só um disclaimer, o meu formulário ele tá zoado aqui porque eu fiz uma integração com a Lead Lovers, tá? Inclusive, caso você queira saber mais sobre a Lead Lovers e fazer essa parte de automação de marketing, é só você conferir aqui em cima do card, tá? Mas, né, por eu fazer essa integração ficou meio zoado aqui o formulário na hora de editar, tá? Mas depois se você vem aqui no meu site, você vê que o formulário fica bem certinho, porque é só realmente na hora da edição, tá? Quando você passa para o front-end, tá tudo funcionando certinho, tá? Então é só mais esse detalhe que eu esqueci de comentar na hora da construção. Do restante, acho que vocês podem até ver meu site aqui, se inspirar, mas vocês já entenderam essa parte da edição dos elementos, né? Da questão do padding, também junto à questão da seção, das colunas e também das várias opções de construtores que você tem dentro do seu site. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. No mais, qualquer dúvida que você tiver, ficamos aqui à disposição, seja para você criar o seu site ou até mesmo você que precisa de alguma ajuda para fazer o site da sua empresa. E no mais, não esqueça de se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like e compartilhar este conteúdo caso você achá-lo relevante. No mais, também não esqueça de fazer o download do nosso e-book sobre como vender pela internet e também não esqueça de clicar nos links aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir as suas licenças da Envato, da HostGator, da Hostgator e também da própria construção dos sites com o Elementor e os outros plugins que eu comentei aqui, porque eles vão ser fundamentais para você ter um site super desenvolvido. No mais, qualquer coisa eu fico aqui à disposição e novamente muito obrigado pela sua audiência, eu espero você em nosso próximo vídeo. Até a próxima e tchau!